De todas as coisas que eu mais odeio nesse mundo, o que pontua muito alto nesta vasta lista é atraso. Sei lá, eu tenho um sentimento ruim dentro de mim de que vai que eu tô deixando uma pessoa que eu gosto muito esperando, ou vai que eu tô perdendo uma coisa muito da hora do rolê, porque eu tô, sei lá, no ônibus ou ainda, ou porque eu acordei mais tarde. Mas, sinceramente, eu acho que só eu penso nisso, porque, pelo amor de Deus, todo mundo atrasa. Eu sempre tive essa sina dentro de mim de que eu odeio me atrasar pras coisas. Quando eu geralmente tenho um rolê, um evento marcado, algo pra fazer, o meu costume geralmente é chegar uns 20 minutos, 30 minutos antes, porque é normal, eu moro longe, eu moro em Cotia. Eu morava, né, em Cotia, que é uma cidade ao lado de São Paulo. Então pra fazer as coisas de São Paulo, eu geralmente tinha que ir até lá. E demorava bastante, é uma cidade de distância, tá ligado? E como eu não sei se vai estar trânsito ou não na Raposo Tavares, que é a rodovia que ficava por lá, eu sempre tinha que sair um pouco mais cedo, sair um pouco mais preparado, acordar um pouco mais cedo, me preparar um pouco antes. Mas esse é o problema. A grande maioria dos meus amigos não pensa nisso, porque eles sempre atrasam. Eu vou logo começar com a pior história de todas e a que mais me deixou pé da vida, porque me causou traumas até hoje essa história. Oh, meu Deus do céu. Que foi a minha ida na Taverna Medieval. Pra quem não sabe, Taverna Medieval é um restaurante que fica em São Paulo e ela tem a temática medieval. Você vai lá e você come em prato de pedra, tem bardo tocando, parece que você tá literalmente num castelo medieval, as canecas de cerveja é tudo aqueles pote de madeira, tá ligado? Antigo, dos vikings. É bem nerd de RPG mesmo. Tem umas poção, tem tiro ao alvo, tem uns sorvetes específicos, uns doces específicos. É legal, mano. Queria ir lá. Para você ir na Taverna Medieval, você tem que marcar o horário. E pelo que o meu amigo que marcou o horário falou, a gente tinha que chegar no horário. Caso a gente atrasasse 10 minutos, a gente perdia a nossa mesa. E ainda por cima, o nosso tempo lá era escasso. A gente não poderia ficar lá para sempre. Até porque, como é horário marcado, outras pessoas também marcaram o horário depois de nós. Já que você marca a sua mesa, você não marca a sua estadia. Então, o horário mais ou menos, você podia ficar lá 2 horas. Guarde essa informação. Beleza, assim começou o dia, era num sábado, e ainda nessa época eu trabalhava de sábado, lá no centro de São Paulo. Então, a minha pretensão era, depois do meu trabalho, eu ia pra Taverna Medieval e encontrava os malucos lá. Até porque eu era a única pessoa que trabalhava no sábado. O restante, as demais pessoas que iam nessa taverna, não trabalhavam. Beleza. E eu também ouvi de alguém, eu não sei quem me falou, de que se você fosse fantasiado pra esse restaurante, você ganharia desconto. Então eu literalmente fui trabalhar de mago. E eu fiquei assim o dia inteiro. Só com chapéu não, porque não me deixaram. Mas eu estava com a túnica de um mago. E eu andei na rua assim, porque eu sou um imbecil e não tinha onde guardar uma túnica gigante de mago e um chapéu. Mas eu fui. Então tudo certo, estávamos indo pra lá. O nosso horário de mesa era 6h45. Eu pedi pra todo mundo se encontrar no metrô Butantã, que é um pouco longe da Taverna Medieval, mas é perto de Cotia, onde todos os meus amigos moravam. Como eu já tava em São Paulo, eu pedi pra todo mundo me encontrar lá pra gente ir andando, já que a gente teria que ir até o metrô e depois tinha um trajeto andando ainda. E como o horário era 6h45, eu pedi pra todo mundo, vamos se encontrar 5 horas para dar tempo de fazer tudo e não se apressar. Beleza, eu cheguei no metrô mais ou menos umas 4h45 lá no Butantã. Um pouquinho mais cedo, mas sem problema. Chegou 5 horas, chegou 5h30, chegou 5h45, chegou 6 horas. Quando chegou 6 horas, me mandaram mensagem. Ô Thunder, você poderia ir já indo pro restaurante? Pois nós iremos atrasar. Nós saímos há pouco tempo e a Raposa está muito trânsito. E se a gente atrasar 10 minutos, a gente não pega a mesa. Aí eu falei, ah tá, entendi. Então lá fui eu. Pô, pra Taverna Medieval. Eu tive que sair correndo, porque o trajeto era mais ou menos uns 1,5 km, 2 km. E eu tinha um espaço de 16 minutos pra fazer esse trajeto. O que não é um espaço tão bom de tempo. Então eu tive que sair correndo, pontuo novamente, vestido de mago, à noite, para a Taverna Medieval. Não foi uma experiência boa, porque ainda pior por cima estava chovendo. Porque pouca desgraça não pode. Ao chegar lá, eu cheguei 5 minutos atrasado, mas cheguei, suave. A moça me encaminhou até minha mesa e falou assim, vai ser você sozinho? Eu falei, não, meus amigos já estão chegando. Pois quando eu cheguei na Taverna Medieval, mandei mensagem pra eles falando, cheguei? Eles falaram, estamos chegando no Butantã, mas a gente não vai pegar o metrô, a gente vai pegar um Uber, então uns 20 minutos no máximo nós estamos aí. Aí eu falei, nossa, suave.
daqui 20 minutos eles estão aqui, a gente vai ter 1h40 ainda, mano, vamos dali. Eles demoraram 1h20 pra chegar. Vocês não têm noção o que é ficar 1h20 sozinho numa mesa de um restaurante, sem fazer nada. E todo mundo ao redor tava, tipo, se divertindo, pedindo uns pratos da hora, e eu estava lá, no meu canto na mesa. E o pior ainda era que as garçonetes estavam muito pé da vida comigo. E o pior de tudo, elas estavam me dando apavoro. Porque, como eu disse, as mesas lá são marcadas. E elas, teoricamente, estavam... Tipo, o estabelecimento tava perdendo tempo, estando eu sozinho na mesa, porque eu não tava pedindo nada, eu ia esperar meus amigos chegar, né? Pô, eu ia pedir as coisas sozinho, até porque não faz sentido, tá ligado? Então eu tava lá, parado, mexendo no celular, esperando alguma coisa acontecer, porque eu tava sozinho, não tinha ninguém comigo. Eu estava sozinho durante 1h30. E a cada, tipo, 10 minutos, uma garçonete vinha me dar um apavoro, falar assim: ah, você não vai pedir uma coisa? Ah, seus amigos não estão chegando? Ah, você já tá demorando muito sem pedir nada. Se você demorar um pouquinho mais, a gente vai ter que te tirar do estabelecimento. E, tipo, eu não julgo eles, porque eu estava literalmente tirando o tempo do estabelecimento sem fazer nada. E, mano, nessa hora eu tava atacando minha crise de ansiedade. Eu tava ficando louco, mano. Porque eu tava sozinho recebendo um apavoro, assim. E pra tentar mediar a situação, eu pedi um suco lá. Acho que era uma poçãozinha, acho que foi uns 20 conto. E, mano, eu só tava querendo que elas parassem de vir a cada 10 minutos me dar um apavoro, tá ligado? Aí eles finalmente chegaram, mano, mas eu tava muito pé da vida, muito pé da vida. A minha vontade era de ir embora, mano, ir pra casa e que se dane aquele restaurante, que se dane o que a gente tinha marcado, mano. Eu fiquei muito mal, mano. Eu falo assim na zoeira, mas ficar 1h30 esperando os pessoal assim, recebendo apavoro, se sentindo muito mal, por causa que eu teoricamente tava tirando hora de outra pessoa. E como vocês podem fazer o cálculo, a gente tinha mais ou menos uns 40 minutos. E que a gente não ia conseguir comer em 40 minutos tudo que a gente pediu. Então a gente literalmente também atrasou as mesas marcadas do estabelecimento. Nossa, mano. Pensa num rolê merda. E não foi a primeira vez que esses meus amigos em específico atrasaram. Quando a gente foi assistir Jujutsu Kaisen Zero no cinema, eles tiveram a proeza de chegarem meia hora depois que o filme terminou. Não foi depois que o filme começou. Eles chegaram meia hora depois que ele terminou. E olha que a gente estudava na mesma escola e todo mundo ia pro mesmo shopping depois da escola. E eles conseguiram se atrasar o tanto que o filme terminou e eles ainda não chegaram. E ainda tem coisa pior, tipo, quando a gente foi assistir Ainda Estou Aqui, eles chegaram na metade do filme, porque... Eu não vou mentir, a Raposo é cruel, eles sempre se atrasam porque quando eles vão pra rolê com nós, eles estão um trânsito ferrado na Raposo. Mas, mano, todo mundo sabe que tem trânsito ferrado na rodovia, mano, era só sair um pouco mais cedo. Ó, e também, a última história com esse tic-tac, porque eles também já me causaram fervoridade. Quando a gente tava no 3º ano do ensino médio, a professora de artes pediu pra gente ir em um museu, a gente escolheu a Pinacoteca, pra fazer um trabalho sobre o museu. A gente tinha que ir lá, gravar vídeo, escrever sobre o lugar. Beleza, suave. Já que nem todo mundo tinha tempo de tarde, eu pedi pra todo mundo ir cedo. Suave. Falei assim, ó, 10 horas no metrô, pra gente poder todo mundo ir pra Pinacoteca, já que a maioria das pessoas não sabiam andar de metrô naquela época, só eu. Então, tipo, eu tinha que guiar todo o grupo, eu não podia pedir pra todo mundo se encontrar na Pinacoteca. Beleza. Às 10 horas, todo mundo do grupo chegou. Menos o Tico e o Teco, né? Menos os Alecrim Dourado. Que demoraram a façanha de 2 horas pra chegar. A gente foi sair de lá meio-dia. A gente ficou 2 horas esperando na estação de metrô o Tic Tac chegar. Eu nem lembro por que eles se atrasaram naquele dia. Acho que a desculpa deles é que um acordou atrasado ou o outro demorou pra chegar. Só sei que eles demoraram muito, mano. Eu lembro que o pessoal do meu grupo falava assim, mano, vamos embora sem eles. Eu falei, mano, aí eles se perdem assim, a culpa é minha. Eu tenho que esperar o Tico e o Teco. É difícil, mano. O pessoal não quer me ajudar. Ah, é pica, mano. O pessoal não consegue chegar no horário. Eu não entendo porque é tão simples. Mas eu não vou falar que é apenas com eles que acontecem isso, porque tem outros amigos que também se atrasam muito. Lembra desse vídeo? Eu gravei esse vídeo ano passado, eu acho que eu postei ele esse ano, comendo comidas estranhas da Liberdade. Beleza. A gente tinha que comprar as coisas da Liberdade e gravar no mesmo dia de tarde, porque o Felipe, que é um amigo que tava me acompanhando, ele ia dormir na minha casa e a gente queria fazer outras coisas além de gravar o vídeo.
Aí eu tava combinando com ele, eu perguntei pra ele: qual seria o melhor horário pra gente se encontrar na Liberdade? Pra você, suave, qual? Isso foi em dezembro do ano passado. Ele falou: umas 10 horas pra mim tá suave. Eu falei: mano, pra mim também. Show de bola. Saí de casa, pimpa. Eu cheguei na Liberdade umas 4h40, porque pra chegar, tipo, tá tudo certo, me organizar, fazer as coisas, às 10 horas, em ponto. Eu só perguntei pra ele: você tá chegando? Onde é que você está? A resposta dele foi: PQP. Aí eu perguntei de novo: aonde você tá? E a criatura me responde: eu acordei agora. Ele mora em Cotia, mas pior de tudo, ele mora um pouco mais pro interior de Cotia. Ele chegou 12h20. Eu fiquei na Liberdade 2 horas. Não, fiquei 3 horas na Liberdade esperando. E isso é perigoso demais, velho. Que eu pego alguma doença, tipo, gostar de Genshin Impact. É perigoso esse negócio. Eu não podia ficar lá. É um lugar perigoso. Não vão pra Liberdade. Tem outras coisas, tipo, marcar rolê com pessoa. Não, essa história é engraçada demais. Eu marquei o rolê com uma pessoa num shopping que era um shopping interligado com o metrô. Porque era mais perto. Eu cheguei primeiro. E fiquei ainda 40 minutos esperando pra pessoa chegar, sendo que a estação de metrô era, tipo, umas 3 da estação de metrô dela, tá ligado? Mano, as pessoas gostam, elas atrasam, mano. É um tesão das pessoas atrasar. Já se atrasaram pra festa de aniversário, que eu tive que chegar sozinho, quando a festa de aniversário era de pessoa que eu nem conhecia. Aí eu ficava lá esperando assim, a pessoa já vai chegar, sou amigo de tal pessoa. Já me atrasei pra ir parque. Mano, eu não entendo o pessoal que tem tesão de atrasar, mas parece que todos os meus amigos ao redor de mim atraem o atraso. Porque, tipo, o Felipe, da Liberdade, ele não era de se atrasar, mas ele simplesmente esse dia ele falou assim: deixa eu dormir até mais tarde aqui. O pior de tudo é os nossos RPGs, né? RPG em si já é pra atrasar. Se você faz um RPG pontual, meus parabéns. Sua mesa é perfeita. Mas eu acho muito engraçado que, como o nosso RPG é marcado a cada ano bissexto, de tão difícil que é, a gente chega lá e fala assim: não, bora chegar umas meio-dia, pra que a gente pode jogar tipo umas 10 horas. Beleza. A gente marca às meio-dia, o grupo inteiro chega às 2, tem 1 hora de resenha, a gente começa a jogar às 3, lá pras 6 horas, pausa pro lanche, aí a gente tem que esperar, tipo, o que a gente pediu pra comer chegar, come, lá pras 9 horas a gente volta a jogar, não, lá pras 9, lá pras 8 horas, 7h30 a gente volta a jogar, lá pras 9h30 alguém tem que sair porque alguma coisa aconteceu na casa, ou ficou sem tesão, já que demorou muito, e demora mais 4 anos pra marcar de novo, mano. Por isso que eu falo, às vezes atrasar, você perde muita coisa, mano. Ou você só deixa alguém pé da vida, o que é geralmente o que acontece comigo, fico pé da vida. Mano, eu queria entender qual é o contexto dessa foto do Bolsonaro aqui. É normal ter uma ereção com isso. Nossa, eu não acredito que eu digitei isso. Você lembra da pergunta?